Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, os bombeiros que estão esperando que a Assembleia Legislativa aprove um projeto de lei que permita poder de polícia aos bombeiros militares. Também estamos discutindo o trabalho dos bombeiros voluntários. Tiveram uma PEC dando permissão aos municípios firmarem convênio com os chamados bombeiros militares, que tem uma ampla tradição aqui em Santa Catarina, em especial em Joinville. Os senhores têm aqui informação de em quantos municípios nós temos a presença de bombeiros voluntários? Parece que é 28 municípios. 28 municípios. Deixa eu ver o que o pessoal em casa está opinando, está pensando sobre esse assunto, Janine. Pode ser agora? Vai aparecer aqui numa mágica ou não vai aparecer? Não? Janine não me escuta? Ok, agora vai então. Vamos lá. 3, 2, 1, está aqui. Anilson Martins. Sim, é preciso que se dê poder de polícia aos bombeiros. Acho que desburocratiza certas situações e a coisa se resolve ou tem andamento mais rápido, sem ter que aguardar as instituições que tenham o poder de polícia. É o Anilson Martins pelo Facebook. Podemos ir ao próximo. Príncia Belli pelo Face também, concordo, porque há questões técnicas que estão na alçada dos bombeiros. A título de exemplo, em Santa Maria, o responsável pela Brigada de Bombeiros comentou sobre as leis que eles mesmos discordam, mas nada podem fazer. Laércio, em Coqueiros, pelo telefone, gostaria de lembrar que o delegado do Rosa da Polícia Federal, na época em que era diretor do IPUF, já anunciava, inclusive na coluna do Moacir Pereira, que 85% das casas noturnas de Florianópolis estavam irregulares. Vale para as edificações também, né? Pois é, agora aqui tem um detalhe interessante também, né? A notícia que chegou há pouco e vem do jornal Zero Hora, do Grupo RBS. A empresa que atualizou, coronel, o planejamento de combate a incêndio na Boate Kiss é de propriedade de um bombeiro lotado em Santa Maria. Os policiais militares Jairo Bittencourt e Roberto Flávio, que é bombeiro, são donos da Hidramix Prestação de Serviços, que atua no ramo de sistemas de prevenção de incêndio. A mulher de Souza, Gilceliane, também compõe o quadro do societário do estabelecimento. Em 2012, a Hidramix foi chamada pela Kiss para fazer o orçamento de medidas de combate a incêndio que estariam desatualizadas. Foram estudadas 3 medidas, mas segundo Edio Nabinger, que é eletrotécnico da Hidramix, a empresa somente executou uma parte das alterações necessárias para a liberação dos bombeiros. Isso é ético? Certamente que não. Inclusive, o nosso Estado, o nosso regulamento não permite que bombeiros militares exerçam essas atividades que, digamos assim, são paralelas com a questão institucional. Inclusive, o regulamento dos militares estaduais, ele é bastante rigoroso com esta questão deste tipo de prestação de serviço. Então, dentro do serviço público, que seja do nosso conhecimento, nós não temos profissionais, funcionários públicos militares estaduais do Estado que prestam este tipo de serviço. Quanto às entidades privadas, nós não podemos fazer nenhum tipo de informação, porque nós não temos. Agora, coronel, a ideia é justamente que a gente, pelo menos, percebe aqui, é aquela história de você oferecer uma dificuldade para vender uma facilidade depois, né? Pelo menos a impressão que dá é essa, né? Neste fato em si, é o que está representado. Se permite, Renato, essa inclusive era uma das preocupações naquelas discussões travadas no debate da Assembleia do ano passado, que aqui em Santa Catarina, em relação aos bombeiros militares, já há essa vedação. Então, pelo menos nesta parte, em relação aos militares, a gente já fica mais tranquilo, mas nós temos sim, são situações pontuais que hoje estão sob investigação do Ministério Público, esse tipo de situação
em relação à atuação das entidades privadas de bombeiros voluntários, tanto de venda de equipamentos, empresas que vendem os equipamentos cuja fiscalização ou aprovação dos projetos esteja sendo feito por essas instituições, quanto da parte técnica, né? Nós temos aqui uma notícia, por exemplo, de engenheiro pertencente a quadro de bombeiro voluntário, onde ele elaborou o projeto e ele aprovou o seu próprio projeto, enquanto integrante desse. Então, uma das preocupações é que se fizesse na regulamentação das atividades essa vedação que já existe aos militares, que fosse estendida a vedação também aos bombeiros voluntários, para que ninguém que atua nessa área pudesse ter esse tipo de postura. É um caso caçador que o cara, inclusive, do ponto de vista da legislação comercial, é um absurdo, porque é reserva de mercado. O cara que assina pelo bombeiro voluntário, ele tem um escritório de engenharia na cidade. Eu vou procurar qual escritório? Aquele que já dá assinado ou aquele que eu tenho que ir procurar outro lugar? A minha observação... Mas são exceções pontuais. É preciso registrar. Isso não é a regra entre os voluntários. Eu faço duas observações. Primeiro, esse caso absurdo lá que aconteceu na Boate Kiss, que envolve o bombeiro militar, é um caso isolado. Nós não podemos buscar casos isolados. Se formos verificar em Santa Catarina, eu reputo que o bombeiro militar e voluntário tem um funcionamento excepcional. Agora, se nós formos analisar no DNA dos bombeiros, poderá acontecer casos isolados nas duas corporações. Bom, a outra observação. Renato, com relação à PEC, o que nós queremos? Qual é a nossa tese? E nós debatemos bastante na Assembleia, divergimos, brigamos, mas sempre pensando em Santa Catarina, né, Coronel? Então, nós aprovamos a PEC no seguinte sentido. Nós queremos simplesmente manter aquilo que funciona há 120 anos. Há 120 anos. Nós também queremos manter. Que é o bombeiro voluntário de Joinville. Nós também queremos manter. A taxa por início pode ficar toda em Joinville. E queremos manter os bombeiros de Santa Catarina em harmonia, como é a cara de Santa Catarina, bombeiro militar, onde está atuando, e bombeiro voluntário onde está atuando. E a PEC limita agora os voluntários e dá a possibilidade dos bombeiros militares atuarem nos 170, 171 municípios, que aí não tem nenhum tipo de corporação. E nós, veja bem, agora é constitucional ou não? O direito é abstrato, viu, procuradora? Nós temos decisão no judiciário em primeira instância de uma forma, em segunda de outra, terceira de uma outra forma. Quer dizer, eu acho que é constitucional. E vamos lutar por essa PEC. Vamos levar um memorial descritivo ao ministro Luiz Fux para tentar fazer uma argumentação. Agora, essa é a nossa tese. Respeitamos as demais teses. Agora, essa ação não foi entrada por Santa Catarina. Foi a Federação Nacional. Aliás, Brasília sempre interfere eu concordo com tudo. Se o senhor quisesse, o senhor me responder uma questão. Se o bombeiro de Joinville é bom, né, qual seria o problema de repente, o bombeiro militar estadual público ir fiscalizar o trabalho já feito pelo bombeiro voluntário de Joinville? Ou ir fiscalizar o próprio bombeiro voluntário de Joinville? Qual é a dificuldade nisso? Eu concordo com tudo. Se o senhor me responder essa pergunta de forma satisfatória, eu concordo com a sua tese anterior. Eu não gostaria de entrar nesse campo, mas não dá para deixar o bombeiro voluntário só pagar fogo. Tem a questão das taxas. Eu não estou dizendo isso. O voluntário de Joinville, por exemplo, tem um convênio com a prefeitura, não cobra taxa. Não quero entrar nesse campo porque eu respeito os bombeiros militares. Agora, por exemplo, a única escada Margeiros de Santa Catarina, me parece que do sul do Brasil, é o bombeiro voluntário de Joinville que tem. Comprado com o dinheiro dado pelo Estado. Não, ótimo, mas tem. Pois é. Porque se nós tivermos um incêndio num prédio que tem acima de 20 andares, o bombeiro, sabe? Então são dados importantes. Agora, nós não podemos, viu, Coronel Miranda? Nós já brigamos que chega, eu acho. E há poucos dias aprovamos uma lei. Vocês já brigaram e até fizeram as pazes já. Claro, porque o bombeiro militar são trabalhadores. Os voluntários são trabalhadores que salvam vidas. Não temos que brigar, nós temos que defender as corporações. Agora, pessoal, é isso que eu penso. Deixa eu fazer pontuar um fato. A proposta do Estado nunca foi em deixar de contar com o serviço dos bombeiros voluntários. Tanto que o bombeiro oficial do Estado, existe um programa de bombeiro comunitário que nós contamos com o serviço voluntário em todas as instituições do Estado de Santa Catarina. A exemplo do que acontece nos demais municípios aonde não tem. A proposta é nós trabalharmos em parceria, trabalharmos juntos, deputado. Os bombeiros voluntários continuam fazendo o serviço em apoio ao órgão oficial do Estado. Esta é a nossa proposta.
né? Nós continuaríamos fazendo o exercício do poder de polícia administrativo pleno ou não, que o bombeiro do Estado já detém constitucionalmente o exercício do poder de polícia, só falta a coercibilidade, a aplicação das sanções administrativas, e trabalhávamos junto com as entidades de bombeiros voluntários que existem no Estado de Santa Catarina, como é nossa tradição, e mantemos isso funcionando, trabalhando em harmonia, sem problema algum. Então, não é esse, eu acho, o ponto essencial. O essencial é que o exercício de fiscalização, o poder de polícia administrativo, ele só pode ser exercido pelo funcionário público concursado na investidura do cargo para exercício daquela atividade. Inclusive, não é qualquer funcionário público que sai fiscalizando. Então, somente pode exercer o papel de fiscal o funcionário público concursado legalmente na investidura do cargo de fiscal. Essa é uma questão que o deputado Darcy comentou com relação à emenda, à ADI que está tramitando no STF, mas pelo que a gente conhece e tem lido bastante, não existe nenhuma possibilidade jurídica de uma organização não governamental, uma entidade privada, exercer na sua plenitude o poder de fiscalização, porque poder de polícia é a supremacia do Estado com deferência ao cidadão. É o cidadão, quando você faz uma análise de um projeto preventivo e determina que seja aberto uma saída de emergência, aí está o poder de polícia. Quando você faz uma análise de projeto e exige que seja instalado um corrimão numa escada, ou que seja alterado o layout, que seja propiciado as saídas de emergência, iluminação, sinalização, esse, na essência, é o poder de polícia. A aplicação das sanções administrativas é uma das atribuições que estão delegadas ao poder de polícia. Bom, então é nesta linha que a gente está construindo esse processo. Nós evoluímos muito e eu acredito, como todos acreditam que estão aqui, acreditem que a gente vai construir isso sem muitos problemas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial, depois temos mais outras participações de vocês. E em instantes também o seguinte, o pano de fundo dessa discussão, né, do poder de fiscalização, da concessão, da vistoria dos bombeiros, o pano de fundo é a taxa cobrada? A gente vai para o intervalo. O que está acima? É a taxa ou é a defesa da sociedade, o interesse público? Até já.